Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, eu sei que está ficando cansativo falar do STF, do TSE e principalmente de ministros como o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Agora também o Fachin também começou a aparecer, né? Ele já aparecia um pouco antes, mas agora ele resolveu também aparecer um pouco mais. Isso porque ele vai assumir agora a presidência do TSE. E o ministro Luiz Roberto Barroso fez o seu discurso de despedida hoje, né? E ele não se fez de rogado. Ele continuou batendo no presidente Jair Bolsonaro, criticando o presidente e fazendo, inclusive, muitas fake news, atribuindo ao presidente Jair Bolsonaro. Se a gente chamar o ministro Luiz Roberto Barroso de mentiroso, será que a gente pode ser preso? Porque quem mente é mentiroso. E o Luiz Roberto Barroso mente todo dia, né? Ele mentiu quando o Cesare Battisti estava refugiado aqui no Brasil sob a guarda do ex-presidiário Lula, né? E o Luiz Roberto Barroso foi advogado do Cesare Battisti, terrorista italiano, e depois foi preso, né? Depois da eleição do presidente Bolsonaro, ele fugiu para a Bolívia. A Interpol prendeu ele, ele foi levado para a Itália, foi extraditado lá para a Itália, e lá ele foi condenado à prisão perpétua, porque ele é um terrorista e matou várias pessoas lá na Itália. Mas o Barroso jurava de pé junto que o Cesare Battisti era inocente. Barroso também dizia que o João de Deus era uma pessoa que tinha uma alma nobre, né? Ele vivia lá se consultando com o João de Deus, e o João de Deus não passava de um bandido estuprador. O Luiz Roberto Barroso também já falou várias vezes que nós queríamos retroceder ao voto em papel, em cédulas de papel, e que a gente sairia ali com um comprovante para mostrar para a pessoa que tinha comprado o voto, sabe? Sendo que ele sabe muito bem que a gente nunca pediu isso, a gente queria ali uma impressora ao lado da urna eletrônica e que esse voto ia cair impresso ali numa urna física e que posteriormente poderia ser conferido. Ele sabe muito bem disso. Então o Barroso também mente nesse sentido. Ele mente quando ele diz que as urnas são invioláveis. Isso é uma mentira do Luiz Roberto Barroso. Mas agora ele superou todos os limites. Dessa vez ele foi longe demais. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, uma parte do discurso dele, né? E depois nós vamos comentar sobre essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Dá só uma olhada no que ele disse. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reiscendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender
que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. É ou não é de dar nojo, de dar ânsia de vômito ouvir o Luiz Roberto Barroso falando esse monte de barbaridades? O presidente fez demonstração de força intimidatória com tanques na rua. O presidente mandou o piloto fazer um voo rasante para quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal. É um mentiroso de marca maior esse Barroso ou não é? Será que se eu falar que ele é mentiroso, ele vai me prender? Sendo que ele mente, quem mente é mentiroso. Eu vou mostrar para vocês agora que ele é sim um mentiroso. Ele não passa nada mais do que um mentiroso. Olha só aqui a notícia aqui no G1, a Globo, que é para poder não falar que é fake news. Caça da FAB em voo rasante destrói fachada de vidro do STF. Matéria do dia 1º de janeiro de 1º de julho de 2012. 1º de julho de 2012. Está aqui para vocês verem aí a data. Caça da FAB em voo rasante destrói fachada de vidro. O prédio do Supremo foi isolado para a retirada dos vidros, não houve feridos. O acidente ocorreu durante troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. E aí você vê aqui, ó, um caça da Força Aérea Brasileira que fazia um voo rasante durante a cerimônia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília, destruiu na manhã deste domingo, dia 1º, a fachada de vidro do Supremo Tribunal Federal. O prédio foi isolado, ninguém ficou ferido. Então, para vocês verem que é uma mentira descarada, uma mentira deslavada mesmo do Luiz Roberto Barroso, tanto é que está na imprensa aí mostrando a data que foi o ocorrido, né? O piloto deu um rasante ali com velocidade supersônica, né? Velocidade acima da velocidade do som, e isso fez com que as vidraças lá do prédio do STF fossem estilhaçadas, as vidraças, as janelas ali, né? E o Barroso acusando que o presidente Jair Bolsonaro teria mandado fazer esse atentado contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, sendo que o presidente, na época, em 2012, era a Dilma. Né? Em 2012 era a Dilma que era presidente. Será que foi a Dilma que mandou fazer esse atentado contra o Supremo? Ou foi o deputado federal Jair Bolsonaro, o Bolsoringa, que atacou naquela época e mandou o piloto do caça destruir as vidraças do STF? E aí, o que faz com um indivíduo como o Barroso? Ele vai para o inquérito das fake news, a CPMI das fake news, na hora que voltar a funcionar, vai intimar, convocar o Barroso para se fazer presente lá para explicar essa mentira que ele está dizendo? Em relação aos tanques, que ele acusa o presidente de ter feito demonstração intimidatória de força, isso aí é um evento que as forças militares fazem todo ano. O Barroso, ele se acha o dono da democracia. Ele só fala em democracia, em regime democrático de direito, Estado democrático de direito. E todo mundo que ele não gosta, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, que ele odeia o presidente Jair Bolsonaro, odeia. Você vê nos olhos do Barroso o ódio que ele sente do presidente. Né? Porque ele é um petista, ele é um esquerdista, foi nomeado lá por essa quadrilha de ladrões, então ele acha que o presidente não tem o direito de ficar ali, mesmo tendo sido eleito pelo povo, pela maioria do povo brasileiro. E ele não aceita sequer a possibilidade do presidente ser reeleito. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, e eu acho que vai ser reeleito, o Luiz Roberto Barroso morre do coração, tem um piripaque. Tão grande é o ódio que ele sente do presidente, sabe? Então, é uma hipocrisia tão grande, é 2 pesos e 2 medidas que eles usam. O cara é um ministro do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte judiciária do país.
O cara me vem com umas conversas furadas como essa, acusando o presidente de coisas que ele não fez. Eu espero que o presidente tome providências. Que o presidente entre com um processo, nem que seja no próprio Supremo, contra o Luiz Roberto Barroso, porque tudo eles processam o presidente, tudo eles incluem ele no processo das fake news, no inquérito das fake news, tudo que o presidente faz. E por que agora o presidente vai ter que ouvir calado uma mentira deslavada como essa, uma acusação séria, inclusive, de um atentado contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, e o presidente não vai fazer nada? Eu espero sinceramente que o presidente da República procure entrar com ações contra esse indivíduo, porque ele não pode ficar impune. Não pode ficar impune o que esse cara está fazendo. Isso é um absurdo. E um indivíduo como esse, ele exige que a gente respeite ele. Como que você vai respeitar um mentiroso só porque ele veste uma toga? Não dá, sinceramente não dá. Não dá para respeitar um indivíduo como esse. Sinto muito, eu não tenho um mínimo de respeito por um indivíduo como esse. Luiz Roberto Barroso, eu não votei em você, eu não te respeito, não tenho um mínimo de consideração por você, porque você não passa de um mentiroso que está vestindo uma toga e acha que é melhor do que todo mundo. Acha que é melhor do que todos os outros brasileiros. E não é. Segundo a Constituição, todos somos iguais perante a lei. Então, se um é punido porque faz fake news, que não é crime, mas vocês já estão pacificando que a fake news é crime, e um dos mais graves, parece, né? Porque nós vemos aí traficante sendo solto por vocês, do Supremo Tribunal Federal. Mas quem faz fake news tem que ir para a cadeia e ficar preso lá, ou então ficar anos aí com a tornozeleira eletrônica no pé. E por que você pode fazer fake news, Barroso, e tem que ficar impune? Então eu espero sinceramente que o presidente, deputados, senadores da base do governo procurem entrar com ações contra esse ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele pode ter poder, mas ele não é melhor do que ninguém. Segundo a própria Constituição, que é a lei maior que nós temos no país. Ele não é, porque todos somos iguais perante a lei. E ele também é sujeito à Constituição Federal. Eu acho que ele até mais do que os outros deveria ser, né? Porque ele deveria dar o exemplo, porque ele não pode nem, inclusive, dizer que ele não conhece a Constituição profundamente. Então, quando ele faz uma mentira como essa, ele faz de forma deliberada, porque ele sabe muito bem que aquele fato aconteceu muito antes do presidente Jair Bolsonaro ser presidente do Brasil. Foi lá em 2012 que aconteceu e ele está acusando o presidente. E tem mais. O que o Barroso tem que falar que o presidente não é recebido por outros governantes no mundo afora? O presidente acaba de ir na Rússia, acaba de ir na Hungria, foi muito bem recebido. O presidente é recebido em todos os lugares que ele vai. E vem o Barroso dizer que os dirigentes brasileiros estão sem moral, que ficam nos corredores e nas calçadas sem ser recebido em eventos multilaterais. Aonde que esse cara está vivendo? Em que país esse idiota vive? Porque, além de mentiroso, é um idiota. Um cara que se diz ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do TSE até hoje, e vem com uma conversa dessa. Isso é coisa de militante lá da esquerda tá falando, não de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então agora eu acho que ele tem que ouvir as verdades e se recolher a sua insignificância, porque é um insignificante. Apesar de usar a toga do Supremo Tribunal Federal, não passa de um mentiroso insignificante, que usa a sua toga para perseguir um opositor político. E o que ele está fazendo é política, e não está agindo como se fosse um juiz. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe também o seu like e vamos pedir a Deus que abençoe e proteja a nossa pátria contra esses lesa-pátria, né? Tipo o Barroso, por exemplo. Vamos pedir a Deus que proteja, que abençoe a nossa pátria. E nós nos vemos aí então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.